trazer a discussão entre vários setores da sociedade civil e apresentar depois uma proposta dos catadores, as instituições, os técnicos. Isso é de fundamental importância para que os prefeitos possam se balizar e fazer uma boa gestão. A gente tem aqui um coletivo muito interessante, muito poderoso. Excelente você sentar com uma pessoa que estuda o assunto, com outro que é catador, pessoas que militam em diferentes áreas aí dos movimentos sociais. De várias organizações diferentes, eu saio daqui mais informações, inclusive de como que eu posso atuar também lá na minha realidade. É um intercâmbio muito rico, assim, porque a gente conseguiu concentrar nesse espaço várias pessoas com uma atuação muito expressiva no setor de gerenciamento de resíduos. Isso que começa a acontecer agora, né, de a gente linkar, conectar atores de diferentes setores, né, em torno de uma mesma discussão. Isso tudo organizado, amarrado, alinhavado pelo Programa Cidades Sustentáveis. Fazerem um bom trabalho para que, na verdade, surja aí um produto, né, para auxiliar aí os municípios. A gente poderia dividir o nosso trabalho em 3 eixos fundamentais. O primeiro é mobilização e educação cidadã. O segundo é incidência em políticas públicas. E o terceiro são ferramentas técnicas, o conteúdo técnico que dá suporte, que qualifica essa participação e essa incidência. Temos como sociedade esse desafio de fazer essa política ser implementada. Acho que a primeira dificuldade é vontade política, né? Eu diria que a principal dificuldade é o reconhecimento do poder público municipal para com os catadores e para com a nossa atividade. Tanto a indústria quanto o poder público, prefeitura, acaba sendo omissa nas suas obrigações, não cumprindo a política nacional de resíduos. As prefeituras elas têm dificuldade de acessar recursos federais e recursos para a implementação de ações de gestão de resíduos sólidos, né? Para a sociedade civil já está completamente inadmissível não ter coleta seletiva, a gente desperdiçar matéria-prima. Então a gente entende que além de ter sido aprovada em 2010 a política, que é uma lei, parte jurídica, o cidadão hoje já espera isso do seu governante. Porque a questão dos resíduos, ela precisa de uma ação permanente. Outra coisa que eu acho que é muito complexo, que é muito complicado, é a questão do conflito entre a agenda política eleitoral e a agenda de gestão de resíduos sólidos. Porque muitas vezes as medidas que são tomadas por um governo, no momento que tem uma sucessão, muitas vezes essas políticas do prefeito anterior elas são eliminadas, elas são cortadas e isso afeta muito o desenvolvimento de políticas de longo prazo, principalmente na área dos resíduos, né? E a gente espera muito que a coleta seletiva com os catadores vire realidade logo. Que os prefeitos entendam o que é a legislação e se empenhem esforços financeiros, humanos e recursos para desenvolver isso de forma participativa com a população. O governo precisa pensar em políticas de incentivo e maneiras que a gente possa pensar uma forma mais justa mesmo de pagar essa conta. As empresas têm que se responsabilizar, isso é bastante claro. A gente tem que pensar bem como é que vai ser esse processo, porque elas não são as únicas responsáveis, nem conseguiriam dar conta de ser as únicas responsáveis disso. Tem 2 pontos fundamentais para se ter um bom plano, que um deles é a participação da sociedade civil, que é fundamental, e o outro é atender a ordem de prioridades que a política nacional traz, que em primeiro lugar pensa em reduzir esse consumo exagerado, esse consumismo que a gente vive hoje. Essas políticas, elas dependem de uma mudança cultural muito grande, tanto dentro das prefeituras, quanto na própria forma da sociedade encarar a questão dos resíduos. A questão do conteúdo técnico, a gente trabalhou indicadores que podem ser utilizados para o monitoramento da gestão dos resíduos sólidos nas cidades. Os indicadores, eles são um instrumento muito importante, tanto para as prefeituras quanto para as organizações de catadores. O uso desses indicadores, ele permite você conhecer a realidade do município em termos da gestão dos resíduos e estabelecer metas para você avançar. O que as cidades estão fazendo efetivamente para
não geração, o que estão fazendo para reutilização, enfim, para a gente poder perceber essa implantação efetiva da política nacional. A boa política de resíduos sólidos, ela vai sempre pensar no tripé, nas 3 áreas. Ela tem que ter um sistema de logística de coleta adequado, para ter o recolhimento desse material, uma população consciente através de um processo de educação ambiental e uma central de triagem para onde esse material é destinado, funcionando e operado por uma cooperativa de catadores. Só que a gente também não pode confundir a figura do catador antiga, a figura do catador precarizado, com o movimento político que os catadores estão desencadeando. Eu acho que na área de resíduos sólidos, o caminho, esse é um processo de formação dos catadores, um processo de estruturação das cooperativas e associações de catadores. Para quê? Para que a gente possa desenvolver um bom trabalho na área de coleta seletiva, tratamento dos resíduos, com a separação e a triagem dos materiais recicláveis. É de realmente se posicionarem como prestadores de serviços, tanto para o município quanto para as empresas, né? São 2 públicos, consumidores e catadores, precisam se aproximar e precisam se fortalecer para conseguir uma gestão de resíduos sólidos adequada. Se a gente fizer direitinho a compostagem, se a gente fizer legal a coleta seletiva com os catadores, envolvendo a sociedade e as empresas, como diz a lei, o que vai para o aterro sanitário é muito pouco, então a gente prolonga a vida útil do aterro e economiza recursos. Nós temos que acabar com essa visão de lixo. O lixo não existe mais na política. Todos são resíduos, de alguma forma, reaproveitáveis. Os lugares que a gente destina para esconder aquilo que a gente não quer ver estão acabando. E cada vez mais essa realidade aparece para a gente. Quando você percebe isso, não tem como você desperceber. Daí é só para frente. Com empresas que estão interessadas em implementar a lei de maneira diferente, inovadora. Promover uma série de reuniões para conversar e construir esse plano de modo participativo e colaborativo. Acho que esse é um grande ingrediente. Eu sonho com cidades mais equilibradas, com cidades mais justas. A gente trabalhou boas práticas, que são experiências de sucesso que já deram resultados concretos em algumas cidades brasileiras. Que podem inspirar as outras prefeituras a fazer a sua boa gestão de resíduos nos municípios. Um município que utilizou de recursos próprios para montar o Centro de Triagem e Compostagem de Tibagi, onde é realizado coleta seletiva em 100% do município. Grande Paraíba é uma referência em educação ambiental. Hoje a Avemare recolhe 40% do material passível de reciclagem no município. Tem iniciativas que é boa porque a forma de remuneração foi adequada. Outra, a questão da infraestrutura. Outro, relacionamento com as indústrias. Mas de cada experiência exemplar, a gente pode aprender alguma coisa de como superou seus obstáculos. Você tem que participar do que está acontecendo. Isso não significa ficar só nos livros, na biblioteca. É ir muito além. É poder escutar as pessoas que estão fazendo parte da reciclagem, seja os catadores, seja as empresas, seja a sociedade civil organizada. Eu acho que a gente quer fazer parte disso, aprender com isso e dar a nossa contribuição. Então eu entendo que existe um novo papel das universidades e a gente está tentando ocupar dessa forma, participando de eventos como esse, que pretende pensar em indicadores. A gente quer aqui dar a nossa contribuição. Na questão de mobilização, buscar juntar e criar sinergia com essas pessoas que já estão trabalhando no sentido de implementar a política nacional nos municípios. Vamos dando os nossos passos aí e um dia chegaremos lá. Leva uma recarga de energia para mais alguns anos de trabalho. Tem muito a se fazer ainda nesse tema. Vontade de lutar cada vez mais para melhorar o nosso trabalho. Um plano que nasce da sociedade civil e isso é que me parece mais legal por ser mais sustentável politicamente. Para mim é um tema inspirador, ele trabalha com a questão ambiental, ele trabalha com a questão da inclusão social. O melhor caminho é esse do conhecer, né? Do entender para você poder fazer a coisa certa. Bastante conhecimento na bagagem e experiência. Quando a gente está no espaço desse, o aprendizado é enorme e a gente precisa ter cada vez mais isso. Muita vontade de persistir nessa luta, porque ela vale a pena. Eu acredito muito que o ser humano é passivo de mudança.